A Catalunha produziu artistas muito legais, eu diria sensacionais, mas teve um artista que foi mais do que legal e mais do que sensacional. Ele foi surreal. Esse artista foi o catalão Salvador Dalí. E é daqui, de Barcelona, que a gente vai falar um pouco sobre esse artista criativo e genial. O Mentes Criativas de hoje é sobre Salvador Dalí. Esse vídeo sobre o Salvador Dalí está incrível, está surreal, mas antes eu gostaria de pedir que você já curta esse vídeo e também me siga em outras redes sociais, como Instagram e LinkedIn, onde eu estou como palestrante Alexandre Correia. Bom, o Salvador Dalí tem toda uma vida e obra muito peculiares, né? E a biografia dele tem algumas esquisitices, né? Ele nasceu em 1904 em Figueras, na Catalunha. Não é? Tem um episódio quando ele tinha 5 anos de idade, os pais dele levaram ele para o cemitério, mostraram um túmulo e falou: tá vendo esse túmulo? É do seu irmão, que também se chamava Salvador Dalí. Olha que loucura, eles tiveram um filho, morreu, né? O filho chamava Salvador Dalí, eles tiveram outro filho anos depois e colocaram o mesmo nome do menino. Ainda falaram pro pequeno Salvador Dalí: esse menino, esse seu irmão, você é a reencarnação dele. Olha que loucura tudo isso que aconteceu. Depois ele fica órfão de mãe, a mãe do Salvador Dalí morre e o pai vai e casa com a irmã da mãe, com a cunhada dele, e o Salvador Dalí fica devastado porque ele era muito apegado à mãe. Aliás, as mulheres exercem um papel importantíssimo na vida, na biografia do Salvador Dalí também. O Salvador Dalí foi um personagem super excêntrico, né? Apesar de ele ter o lado artístico dele tremendamente reconhecido, ele foi muito mais do que um grande artista. Ele foi uma personalidade pública, né? Ele tinha esse lado da excentricidade, de ser meio doidão, meio maluco, beleza, que era parte desse personagem que o mundo acabou conhecendo como Salvador Dalí. Apesar de ter nascido na Catalunha, aos 18 anos de idade ele se muda para cá, para Madrid, onde eu estou agora, para estudar na Real Academia de Belas Artes. E muito cedo ainda ele mostrou todo o seu talento. E foi aqui, na Real Academia de Belas Artes, que vieram estudar alguns dos maiores expoentes da arte espanhola, como Salvador Dalí e Pablo Picasso. Inicialmente, né, ele flertou e sua obra tinha as características cubistas, que era meio que o padrão dominante aqui que se praticava na Europa na época, mas logo ele começa a expressar sua arte através do surrealismo, que é a linha estética com a qual ele ficou mais conhecido. O surrealismo, como o próprio nome já diz, é uma subversão da realidade. É algo que retrata as coisas abstratas, mas não apenas num plano abstrato, mas irreal, né? Ele rompe com o padrão de racionalidade, que era o padrão dominante da arte até então. Então o surrealismo, ele trabalha com o onírico, com o mundo dos sonhos, com aquilo que não é real, com aquilo que transcende a realidade, com o irreal até mesmo, né? E é por isso que muitos veem no surrealismo uma forma de flerte com o mundo dos sonhos. O surrealismo, ele surge numa época em que estava em ascensão as teorias psicanalíticas, as teorias que tentavam estudar o efeito do subconsciente na nossa vida e nas nossas decisões. Aqueles estudos que tentavam dizer que nem tudo que a gente faz, nem tudo que a gente é baseado na racionalidade, no racional, no que está no nosso consciente, mas o que está em camadas mais profundas, escondidas e talvez até inacessíveis, que se chama subconsciente. E o maior expoente desse tipo de teoria era, claro, Sigmund Freud, do qual o Salvador Dalí era um grande admirador. Existem até algumas histórias que o Salvador Dalí dizia que criava os quadros dele acessando o subconsciente, que é uma área difícil de acessar. Então tem umas histórias muito engraçadas do Salvador Dalí. Diz que uma vez ele chegou numa loja de mergulhos, de equipamentos para mergulhadores. Chegou lá para o vendedor e falou: olha, eu quero equipamento de mergulho
que permita os mergulhos mais profundos possíveis. Eu quero dar um mergulho mais profundo. E aí o vendedor, claro, para orientar a venda, tentou dizer, mas você quer mergulhar aonde? Mar? Qual o seu objetivo? Você quer mergulhar aonde? Aí o Salvador Dalí teria dito assim, eu quero mergulhar nas profundezas da mente humana. Ou seja, ele bebia muito nessa fonte do subconsciente. Quem vê seus quadros, vê que seus quadros são doidíssimos, né? Não tem muito lastro na realidade. O Salvador Dalí diz que ele tinha uma técnica que era o seguinte, ele costumava tirar, como os espanhóis costumam, né, tirar a sesta, tirar um cochilo depois do almoço, só que ele pegava um molho de chaves, né, ele dormia com um molho de chaves na mão, e embaixo tinha uma espécie de bandeja de inox, de prata, né, de tal forma que quando ele começasse a cochilar, a mão dele afrouxava, o molho de chaves caía, batia, fazia barulho quando caía lá na bandeja de prata, e com isso ele acordava. E ao acordar, no início daquele estado de sonolência, onde seus pensamentos começam a se misturar de uma maneira meio irreal, surreal, ele podia ter acesso, ele podia lembrar de maneira mais clara as loucuras que ele estava supostamente sonhando, iniciando o sonho, e com isso transpor para o quadro. Porque quando você faz um ciclo completo de dormir, de sonhar, muitas vezes você não acessa, você não lembra exatamente o que você estava sonhando, né? Então, se ele interrompesse o sonho naquele começo, ele conseguiria trazer isso para os quadros dele. Você vê que muitos dos quadros trazem essas loucuras, que parecem loucuras vindas de sonhos, né? Ele tem uma iconografia clássica, que é a história do relógio derretendo, né? Que apesar disso ser irreal, relógios não derretem, como se fosse um queijo, né? Um queijo derretendo. Tem meio que uma lógica que é o seguinte, o tempo não é concreto, o tempo é algo que dissolve, que escorre pelos nossos dedos, né? A gente tem o Zygmunt Bauman, né? Já falecido, mas que foi um grande pensador, e ele fala da vida líquida, né? Dos tempos líquidos que a gente vive, que dissolvem, que a gente não consegue pegar, que não tem tanta concretude, né? Mas de certa forma esses quadros do Dalí já diziam isso, né? O tempo é líquido, né? É uma coisa, o passar do tempo é uma coisa que não tem tanta concretude quanto a gente quer atribuir, né? E isso vem muito desse universo onírico, desse universo dos sonhos. Falando em mulheres, o Salvador Dalí conhece uma russa, né, com o apelido de Gala. Ele se casa, ela já era casada, mas ela separa e casa com o Salvador Dalí, e ela tem um profundo impacto na vida e na obra do Dalí, porque ela meio que organizou um pouco a vida do Dalí e meio que ajudou a marketar, né? Muito do Salvador Dalí é quase um Salvador Gali, que tem muita influência da Gala, né? E ela ajudou a moldar esse personagem, sobretudo esse personagem meio midiático que era o Salvador Dalí. E aqui começam alguns problemas e algumas polêmicas com a obra do Salvador Dalí, com a biografia do Salvador Dalí. Salvador Dalí era narcisista, egocêntrico, como às vezes acontece com os artistas que têm uma obra muito autoral. Então essa coisa do narcisismo, do egocentrismo, acaba um pouco representado na persona de muitos artistas. Mas o Salvador Dalí foi muito além disso, né? O Salvador Dalí não foi apenas um homem e um artista ambicioso, ele foi ganancioso mesmo, né? Ele dizia, tinha uma frase célebre atribuída a ele, que ele dizia que queria ser ligeiramente multimilionário. E ele conseguiu isso. Né? Ele foi milionário e dizem que à época, né, era uma exorbitância na época, ele chegou a acumular um patrimônio de mais de 30 milhões de dólares, o que hoje seria uma coisa surreal. Eu sou rica! Eu sou rica! Né? E ele foi uma fábrica de ganhar dinheiro, e muito através dessa visão de usar a sua arte meio como uma linha de montagem, como uma coisa meio industrial realmente, né? O Salvador Dalí era multifuncional, ele pintava e pintava muito bem, ele escrevia, ele participava de muitos programas de TV, ele era uma personalidade midiática mesmo. 10 minutes or 15 minutes before you fall sleeping, appear in some genius, dicen que Dalí, some kind of very vivid, irrational and Lilliputian images. And myself catch this image and then with the more careful photographic style and no message and no explanation.
Sometimes after 20 years, some scientific people tell this perhaps means this or this, but... Ele estrelou comerciais de TV, acho que de um chocolate. Ele desenhou, fez design de logotipos. Tem um logotipo clássico, ultra clássico das balas do chocolate Chup Chup. E esse logotipo aqui foi desenhado por ele, Salvador Dalí, que existe até hoje. Ele foi desenhado pelo Salvador Dalí, então ele era multifuncional. Mas essa questão da ganância, né? Isso é um traço negativo da biografia dele, porque todo artista precisa ter uma independência e uma liberdade criativa. E toda vez que você põe algemas, ainda que algemas de ouro, parte dessa liberdade criativa é obviamente perdida, né? Porque ele precisa ganhar dinheiro, maximizar, e muitas vezes essa liberdade criativa poderia estar em conflito com ganhar dinheiro. E é por isso que se critica algumas de suas declarações ou sua aproximação com o governo franquista, um ditador espanhol, porque convinha, né, ser aliado do governo, né? Ele manifestava um pouco essa predileção. Chegou a citar frases, provavelmente só para parecer polêmica e para criar polêmica, porque criar polêmica ajudava a mantê-lo em evidência, dizendo que ele gostava do lado louco do Hitler, que o Hitler expressava uma loucura. Essa coisa da loucura que a gente associa a ele, parece, né, estudando a biografia, eu li alguns livros a respeito dele, que ele meio que se fazia de doido. Entendeu? Então ele meio que exagerava, porque quanto mais ele pousava de doido, mais excêntrico ele ficava, mais repercussão ele ganhava, mais quadro ele vendia, mais famoso ele ficava. Então ele foi ficando ele foi virando uma caricatura dele mesmo. Chegou um ponto em que Salvador Dalí não era mais o Salvador Dalí, era um personagem. Ele estava sempre encenando, já existia algo de mentiroso, já existia algo de marketado. E suas ações começaram a parecer mais um embuste, uma jogada de marketing, do que efetivamente a manifestação artística de alguém muito excêntrico. Ele era excêntrico, ele era um pouco doido, mas ele exagerava para ganhar mais dinheiro, né? Chegou um ponto em que ele terceirizava a obra dele, ou seja, ele não era uma fábrica de televisores, ele era um artista, e um artista depende da sua individualidade. E no final ele tinha contratado uma equipe de pessoas de sua confiança que desenhavam no seu estilo, e depois ele só orientava, dava uns retoques e assinava como Salvador Dalí, né? Tanto que tem muita polêmica, deve ser um dos artistas com mais obras falsas atribuídas a ele. La Policía Nacional interviene en Barcelona 47 falsificaciones de la serie Relojes Blandos de Salvador Dalí. Né? Um ex-assessor dele chegou a ser preso por supostamente distribuir cópias falsas do trabalho de Salvador Dalí. Já próximo do final da sua carreira, e num certo crepúsculo, há diversos depoimentos que o Salvador Dalí assinava telas em branco. Inglês? Aham. Para que essa maquininha de gerar dinheiro continuasse rodando, mesmo após uma eventual partida dele, né? Então essa coisa da máquina de ganhar dinheiro destrói um pouco do brilho de um artista que efetivamente foi um bom artista e que efetivamente produziu boas obras, mas talvez houve um ponto em que a ganância sobrepujou a arte, que a ganância sobrepujou o que esse artista representa e tudo o que ele poderia ser se em algum momento ele não decidisse colocar a riqueza não como uma consequência de um trabalho valoroso que ele tinha, mas como a finalidade última de sua arte. Salvador Dalí morreu aos 84 anos em Figueiras, a mesma cidade catalã em que ele nasceu. E nessa cidade, ele pôde ainda em vida ajudar a criar uma fundação, um museu que leva seu nome, um museu esquisitíssimo, com as pontas de ovo, né? Então está imortalizada de alguma forma a obra e o legado de Salvador Dalí nesse museu que leva seu nome na sua cidade natal.
Bom, esta foi a vida e obra desse artista surreal e polêmico chamado Salvador Dalí. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. E se gostou, aqui no canal tá cheio de vídeos em que eu traço a vida e obra de grandes personalidades da arte, do mundo dos negócios, porque eu faço palestras sobre inovação, criatividade, e uma das formas de você decifrar, decodificar processos inovadores e criativos é estudar a mente genial e criativa dessas grandes almas que passearam aqui pela Terra. Tá legal? Então não esqueça de curtir esse vídeo. Se você gosta da obra do Salvador Dalí, peço que você deixe aqui o seu comentário. Você conhece o Salvador Dalí? O que você acha do Salvador Dalí? Você gosta, não gosta? Não esqueça de curtir, fazer seu comentário, de assinar o nosso canal. Até o próximo vídeo e um abraço gelado aqui diretamente do Parque El Retiro de Madrid. Tchau!